Ok, então iniciando a aula de dados semi-estruturados, né, do dia 7 de maio de 2021. O que nós temos programado para essa aula? Nós temos, hoje eu vou mostrar para vocês a parte do JSON, certo? A ideia é para vocês conhecerem, saberem como funciona um documento JSON, que de alguma forma também é um dado semi-estruturado, né? Porque ele possui todas aquelas características dos dados semi-estruturados, né? E daí nós encerramos o conteúdo da disciplina hoje, certo? Daí na semana que vem eu vou deixar um trabalho para vocês fazerem, que é o trabalho da avaliação da segunda etapa, certo? Eu não sei se vou fazer pelo Google Forms ali, ou vai ser né, uma atividade aqui. Mas aí se for pelo Google Forms eu posto aqui no Moodle, né? As instruções de como que vocês devem fazer e tal, tá? Então, aqui no Moodle vocês vão ter todas as informações de como que vai ser esse trabalho da avaliação, tá? Muito provavelmente eu vou colocar esse trabalho antes de sexta, né? Então, até se vocês já puderem entrar e fazerem, é bem tranquilo daí, tá? E daí, se alguém ficar em reavaliação, daí para etapa de qualquer uma das etapas, né? A reavaliação ela vai ser hoje é 7, então a semana que vem a aula do dia 14, e no dia 21 a gente faz a reavaliação das etapas, certo? Das duas etapas no mesmo dia daí, tá bom? Alguma dúvida, gente, essa parte aí? Tranquilo? Sem problema. Muito bem. Então, hoje a gente vai trabalhar com o JSON. Deixa eu botar aqui. Certo. O JSON, ele é um formato, não sei se alguém de vocês já trabalhou com JSON em alguma disciplina ou alguma aplicação. Sim. Então, tá. Então, o JSON ele tem a mesma funcionalidade, né? Em que disciplina vocês trabalharam com JSON? Ou foi no trabalho mesmo, não sei. Eu no estágio. No estágio? Aonde tu faz estágio? Eu faço ali na Explora. Ficava no Parque Científico da UPF, mas a gente tá ali perto da Vila Luiza agora. Ficava lá em cima no parque lá? Isso. Quem que é o dono da Explore? O Zanella. Não sei se o senhor Então, chegou a conhecer. eu acho que o Zanello que era casado com a Nara, é esse? Ele Isso. tinha, ele tinha a, ele tinha uma empresa de desenvolvimento ali, como é que era o nome? Solução, talvez. Esse mesmo. É. Eu conheci ele assim, mas faz muito tempo isso. Faz muito tempo. A Nara foi minha professora. Não Nossa, sei não se... sabia que ela foi professora. ela foi professora. Chegou a conhecer ela ou não? Sim, sim. Já almocei na casa dela. A Nara foi minha professora de COBOL. Imagina. Isso vocês nem eram nascidos, que ano que tu nasceu? Quem é que tá falando? O Lucas? Isso, 98, né? Tu nasceu em 98, é. Eu devo ter tido aula com ela em 90 eu me formei em 95. Imagina, foi em 94, 93. É que eu trabalho com o filho deles lá, ele trabalha com a gente. É. Sim. Deixa eu só abrir a porta aqui de casa, senão meu cachorro vai destruir a casa aqui. Vem cá. Então tá. Então olha só, o JSON ele vai servir, ele tem a mesma funcionalidade, certo? Do XML, né? Então muitas vezes quando você precisa trocar dados ou você precisa fazer algum tipo de configuração, né? Armazenar algum dado de alguma configuração, de uma maneira mais fácil, em vez de você usar um banco de dados convencional, tu pode utilizar um JSON ou um XML, certo? E sem contar que agora muitos dos SGBDs, por exemplo, Postgres, eles têm
a possibilidade de vocês manusearem esses arquivos JSON, vocês podem inserir num campo do tipo JSON, certo? E daí você pode fazer consultas nesse campo do tipo JSON dentro do próprio SQL, certo? Eu não vou passar isso para vocês na aula de hoje, mas eu vou postar esse material, que é um material de JSON com o Postgres, tá? E daí vocês podem, se um dia vocês precisarem, vocês podem utilizar esse material para auxiliar vocês em possíveis dúvidas, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, nesse material que eu vou estar passando para vocês, a gente vai falar, eu vou mostrar, aqui tem um material também sobre um banco NoSQL, que é o Not Only SQL, o MongoDB, certo? Que tem muitos, uma das maneiras que esses bancos de dados NoSQL gerenciam os dados não é em formato de tabelas, é em formato de documentos, certo? São coleções e documentos. E daí cada documento, ele possui um formato do tipo JSON, tá? É uma das possibilidades. Então, nesse material que tem aqui, né, se as aulas fossem presenciais, a gente estaria, íamos instalar o MongoDB, colocar os dados dentro do Mongo, fazer a manipulação, né, uma série de questões que seria possível fazer presencialmente, né. Mas também tem o material, então, sobre essa parte do Mongo, se vocês quiserem seguir esse, é como se fosse um tutorial, seguir esse tutorial e testar, e ver como é que funciona, né, uma outra alternativa. Então, o JSON, ele é né, o seu significado é JavaScript Object Notation, tá? Então, a funcionalidade dele é para troca, né, e comunicação de dados, tá, entre aplicações. Deixa eu ver se tem... Então, ele é mais simples, né, do que o XML, tá? Então, por isso ele é mais fácil de processar, justamente pelo fato de você poder usar o JavaScript, né, para fazer esse processamento, tá? Então, ele herdou, né, características do JavaScript, tá? Então, nesse sentido, ele é mais rápido, mais ágil do que o XML, certo? Então, aquelas características dos dados semi-estruturados, né? Então, o texto é simples, o JSON ele é autodescritivo, tá? Naquele sentido de o próprio conjunto chave-valor, ele já dizer o que significa esse documento, né? Ele é hierárquico, então ele possui aquela estrutura de árvore, né? Então vai ter um nodo raiz, a partir do raiz vão tendo seus filhos e assim por diante, tá? Então você pode utilizar códigos JavaScript para analisar o JSON, né? E você também pode utilizar essas bibliotecas do Ajax, né? Para carregar os dados e assim por diante, tá? Então, a diferença do JSON para XML, né? Então, ele não tem tags de fechamento. A gente vai ver que ele é aquele conjunto chave-valor, né? É mais curto e simples. A gente pode ver que os documentos XML, às vezes, eles acabam sendo extensos, né? Ele é mais rápido para fazer leitura e escrita, né? Então, a gente pode utilizar o JavaScript para trabalhar. A gente pode trabalhar com matrizes, então não possui palavras reservadas. Né? E os navegadores entendem esse documento do tipo JSON, tá? Então, como que é a sintaxe do JSON? São definidos os pares no formato chave-valor. Então, vai ser sempre assim, né? Key value, tá? Os dados, eles são separados por vírgulas. Sempre que eu tiver um abre e fecha chaves, eu tenho objetos, certo? E sempre que eu tiver o colchetes, eu estou dizendo que eu estou utilizando um vetor ou uma matriz, tá? Então, olha só o exemplo aqui, ó. Então, o documento JSON, ele sempre vai começar com um abre chaves e um fecha chaves, certo? Ele vai ser sempre nesse formato, chave, valor, chave, valor, chave, valor, correto? Vocês estão enxergando a minha tela aí?
Sim. Sim. Tá. Então, olha só. Então, a chave ela vai ser sempre com aspas duplas, certo? Os valores não necessariamente precisam ter aspas. Então, por exemplo, se eu tiver valores que são valores numéricos, eu posso utilizar eles sem as aspas, certo? Então, nesse caso aqui, ó, sempre que eu tenho um abre-chaves e um fecha-chaves, eu tenho um objeto que está sendo representado dentro desse abre-chaves e fecha-chaves. Sempre que eu tenho um abre colchetes e fecha colchetes, significa que eu tenho um vetor ou uma matriz, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que o objeto telefone, ele possui duas instâncias, né? Uma que é o telefone 1, nesse caso, né? Tem o tipo e o número, e outra que é o telefone 2, que possui o número e o tipo. Então, o telefone, ele possui dois objetos, tá? Por causa da minha abre-chaves e fecha-chaves, certo? O que mais? Os valores que ele está dizendo aqui, né? Os dados, eles são separados por vírgulas, tá? Então, descrevi a minha chave, valor, vírgula. Descrevi a minha chave, valor, vírgula. Descrevi minha chave, valor, vírgula. Chave, valor, vírgula. Fechei o meu objeto endereço, vírgula. Vou começar a trabalhar com outro dado, com outro objeto, no caso, o telefone. Daí eu vou dizer que o telefone é um tipo vetor, né, ou matriz, daí composto por tais objetos, e assim por diante, tá? Então, o pensamento da modelagem que vocês precisam ter é da mesma forma do XML, certo? Usando aquela questão da estrutura hierárquica, né? Onde os dados estão alinhados, né? E estão representados dentro do próprio documento, tá? Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Ele é bem simplesinho, né? Então, olha só, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, certo? Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Pegar esse modelo lógico aqui, ó, que eu descrevi, que tem produtos, vendas e vendas produtos, correto? E fazer um documento JSON para representar ele. Pode ser? Ah, professor, mas onde é que eu vou fazer isso? Eu disponibilizei para vocês aqui no Moodle. Deixa eu pegar e mostrar aqui. Tem um link aqui de uma ferramenta de editoração JSON, certo? Que é esse jasoneditoronline.org, tá? Se vocês abrirem esse link, ele vai abrir essa ferramenta aqui, ó, tá? E aqui vocês podem começar a descrever o JSON de vocês. Então, vocês podem visualizar que são dois códigos, né? Então, você pode começar a definir lá, por exemplo, lá, vai ser produtos, certo? Daí, dentro de produtos, eu vou ter lá código. Deixa eu ver o que está pedindo aqui. Eu vou ter produtos, né? Vai ter código, descrição e preço, correto? Então, dentro de aqui, código 1. Tá lá. Descrição. Mouse. Aí depois eu vou ter preço, né? Então, eu vou ter produtos, daí eu vou dizer que produtos, né? Ele vai ser composto, né, por vários objetos produto, no caso, né? Certo? Então, no momento que você descreve o teu JSON aqui, ele já faz a validação, né, se tu tem algum tipo de problema, alguma coisa assim, tá? Então, sei lá, se eu esquecer de botar as aspas aqui. Tá?
Deixa eu ver onde é que é o... É a opção de validação. Aí ele vai dar mensagem aqui que tá com o xizinho, né? Deixa eu ver se é isso. Deixa eu tirar isso. Produtos. Deixa eu ver aqui. Código, descrição, preço. Deve ser por causa das nossas. Vou botar aqui nos produtos. Tenta pôr Eu o vou array botar. de itens Eu vou chaves. botar o. E as chaves, né? Então, aqui. Aqui eu vou abrir chaves para dizer aqui. Acho que pode tirar aquele conchetes, professor. Não, mas ele tá dando algum outro erro aqui. Bad string. Ah, tá certo que tem umas aspas a mais aqui. Aí. Tava com umas aspas a mais no ali, tá? Então, onde tiver algum erro, ele vai estar, a ferramenta ela vai estar te dando um xizinho, né? Por exemplo, aqui. Então, daí tu sabe que tá faltando. Tá? Então, o que eu quero que vocês tentem fazer? Eu vou deixar aí aqui uns 15 minutinhos para vocês pegarem esse documento produtos aqui, esse modelo, e tentar descrever um JSON, tá? Que representa esse modelo, pode ser? Pode ser, pessoal? Beleza. Beleza, então. 15 minutinhos para vocês aí, tá?
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Sim. Sim. Então, olha só, eu estou botando um material aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Que é um... Depois eu mostro para vocês aqui. Que é material do JSON com o Postgres, tá? Então, olha só, a primeira coisa que vocês têm que pensar, né, é como que vocês vão representar isso aqui. Como é que vocês representaram isso? Eu tenho que pensar que produtos ele vai ser um objeto, certo? E que vendas também vai ser outro objeto, como se fossem duas tabelas, né? Porque dentro do objeto produtos, tu pode ter vários produtos, né? E dentro do objeto vendas, você pode ter várias vendas. E esse vendas produtos aqui, ó, eu acho que eu vou ter que... Não sei, será que tá gravando? Deixa eu ver aqui. Mostrar minha tela, né? Vocês não estão enxergando minha tela, né? Não. Mas tá gravando. Tela inteira. Permitir. Agora sim, né? Sim. Agora sim. Tá. Então, olha só. O que... Né, se você fosse pensar... Existem várias maneiras de você pensar isso, né? Mas uma delas é criar dois objetos. Um para produtos e outro para vendas. E colocar o vendas produtos como sendo um objeto dentro de vendas. Certo? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Está muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo dar um mais aqui. Certo? Então, ó, eu criei um objeto chamado vendas, certo? Então, eu posso repetir várias instâncias dessas vendas, tá? Então, basta eu fazer o quê? Basta eu colocar uma vírgula e continuar repetindo ela, certo? Então, olha aqui o exemplo, né? Então, dentro de vendas, eu tenho lá o código, a data, o total, certo? E daí eu tenho vendas produtos. Daí dentro do vendas produtos, eu tenho os produtos os dados dessa tabela vendas produtos. Uma coisa assim, gente, que vocês não, por exemplo, assim, se você tivesse um banco de dados relacional, né, você não botaria, por exemplo, assim, a descrição do produto dentro do vendas produtos, certo? Por quê? Porque você teria o código do produto e daí a partir desse código do produto você fazia uma referência, né, por chaves, a tabela produtos, faria uma associação e buscaria a descrição, não é isso que funciona no banco relacional? Já dentro de bancos objeto não relacionais, que é esse caso aqui, ou dados semi-estruturados, você não tem problema de você repetir esse valor e até mesmo o código. Então, nessa situação que eu fiz aqui, ó, o que eu coloquei? Eu coloquei o produto como sendo um objeto dentro de vendas produtos, correto? E daí eu coloquei a chave valor que identificam o produto. Então, aí é o código do produto e a descrição do produto, correto? Então, se me perguntar assim, o que eu tenho dentro de vendas produtos? Eu tenho dentro de vendas produtos o código, o produto, certo? Só que o produto, o que ele é? Ele é um objeto porque ele tem o código e a descrição, certo? E a quantidade, o valor unitário e o valor total. Depois disso, o que eu fiz? Eu criei... Então, professor, mas como é que eu faço para mim repetir outra venda? Então, basta você botar uma vírgula aqui e você repete, né? A partir das tuas chaves aqui, certo? A tua estrutura. Então, daí tu vai ter, no caso, duas vendas e assim por diante, tá? Não sei se como funciona o Ctrl Z aqui, funciona. Certo? E daí eu tenho aqui o objeto produtos, onde eu faço a descrição do produto, tá? Então, quando vocês pensam
de uma forma não relacional, né? Vocês têm que esquecer aquela questão de chaves, de referência de chave primária com chave estrangeira, tá? Então isso não precisa nesse tipo de modelagem, tanto é que isso também a gente não trabalha lá dentro do XML. Ah, mas eu posso ter um valor de referência? Pode, um identificador, né? Mas por que facilita, gente, eu botar a descrição assim do produto dentro do item da venda, por exemplo? O que isso facilitaria para mim na hora de processar? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Entenderam, gente? Não? Vocês estão me escutando? Sim, mas eu não entendi, pelo menos. Porque, olha só, por que eu botei a descrição do produto, né? Dentro do vendas produtos aqui, ó, certo? Eu falei para vocês que no JSON, tanto no XML quanto no JSON, a gente não precisa se preocupar se eu tenho dados repetidos aqui, ó. Tenho a descrição aqui e tenho a descrição aqui, né? Por que eu coloquei essa descrição aqui? Porque no momento que eu fosse, por exemplo, assim, eu quero fazer um relatório, né, gerar sei lá, um PDF dos produtos que foram vendidos, certo? Então, se eu tivesse somente um valor de referência, tipo assim, o produto de código 1 referencia esse produto de código 1 que está nesse outro objeto produtos. Se eu tivesse essa referência, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar ver qual que é o código do produto, vir aqui em produtos e buscar quais são as descrições, certo? Nesse caso, eu tenho todos os dados necessários dentro da própria venda, correto? Dentro de vendas. Então, eu já tenho a descrição do produto aqui. Então, eu já armazeno ela aqui dentro. Isso na hora que eu for buscar os meus dados, eu não preciso estar fazendo relação, tá? E fazendo associações. Eu já pego direto dentro do objeto que eu estou trabalhando. Tá? Então, essa que é a ideia, né? É justamente você agilizar, né, o processo de recuperação de informações, tá? Pessoal, ficou tranquilo aqui essa parte? Acho que eu entendi, mas por que não tem, tipo, venda igual tem em produto, dentro de venda produto? Mesmo que ele já esteja ali dentro, não teria que ter pelo menos um código? Ou não? Um Ou código esse de quem? código já vem de vendas? Tipo, ali no... Ali pede para fazer vendas produtos, aí tem o código de vendas produtos, o código de venda e o código de O produto. código. Isso, é. Porque esse código aqui que tu fala, né? Esse código aqui, né? Isso. Isso. Porque ele já está aninhado dentro, entendeu? Se eu te Ah, já pedir vem de assim, venda. isso. Porque tu Tá, já vai saber que ele é um filho de venda, entende? Vale a mesma regra lá do XML, tá? tá. Entendi, Então, beleza. não teria por que eu ter um código da venda aqui, entendeu? Por exemplo assim, código 1, ou daí eu tenho aqui, venda. Isso que tu tá falando, né? Não, Isso aí. né? É. Não tem por quê, porque não tem... na realidade, é uma informação que ela vai estar redundante aqui, tá? Porque eu já sei que esse vendas produtos pertence a essa venda porque ele está dentro do contexto do objeto, entende? Então ele já é como se ele herdasse já esse código da venda que está aqui em cima, certo? Ah, sim. Obrigado. Tá? E no XML é da mesma forma, certo? Então ali a gente tem essa modelagem que eu passei para vocês, é uma modelagem que nós chamamos de um modelo lógico, né, relacional. E vocês têm que tiveram que traduzir isso para o modelo semi-estruturado, né? Então, por isso que essa estrangeira aqui, ela não é necessária lá no modelo semi-estruturado, porque o vendas produtos já vai estar contido dentro do vendas, certo? Beleza. Mais alguma questão, gente, ali? Depois eu vou disponibilizar esse arquivo JSON para vocês aí, para vocês darem uma olhada e compararem com o de vocês, tá?
Uma coisa assim, ó, que sempre que vocês precisam representar dados, vocês nunca podem deixar algum atributo de fora, certo? Algum campo de fora, ou adicionar alguma coisa que não é necessário, certo? Vocês têm que sempre... Se eu passei esse modelo, lá o JSON tem que representar esse modelo, com os nomes, tudo igual está aqui, certo? Por quê? Porque depois do JSON tu pode voltar para cá. E daqui tu volta para lá. Então você pode fazer essas duas vias no caminho ali, tá? Bom, aqui tem a gente não vai trabalhar com isso, tá? Mas daí tem um material sobre MongoDB aqui, tá? Se vocês um dia, porventura, precisarem, certo? Tem algumas instruções, tem como que você faz a instalação, tem uma IDE para o MongoDB, que é essa RoboMongo aqui, que é como se fosse o pgadmin, certo? O Postgres, tá? Daí aqui algumas dicas de instalação, como é que funciona, qual que é a porta que vai estar rodando, né? E aqui, baseado no modelo relacional, eu faço um modelo conceitual, né? E faço uma modelagem Mongo para isso, tá? Só para... Então, pode ver que a estrutura do Mongo é uma estrutura JSON, certo? Daí, os comandos inserts, update, tá? Delete. Então, tem todos, como se fosse o find, que é o comando de busca, como se fosse o select, né? Tá? E aqui alguns tópicos do Mongo que não foram tratados, mas tem muita coisa aí, tá? Não sei se alguém já trabalhou com algum tipo de SGB do NoSQL. Não, acredito que não. E daí eu coloquei para vocês aqui, ó, um outro material, que é esse de JSON com o Postgres, tá? Só vou passar com vocês aqui rapidamente. Então, a ideia qual que é a ideia disso, né? De você poder gerenciar os documentos JSON dentro do SGBD Postgres. Daí aqui eu botei um link para os tipos de dados do Postgres, tá? Que trabalham com JSON. Aqui um link para as funções e operadores, né? Que vocês podem utilizar. Só para vocês terem uma ideia aqui. Abre link. Found. Beleza. Ah, aqui não selecionei tudo. Deixa eu ver aqui. Functions and operators, tá? Aquele link eu acho que não tá... Mas se vocês entrarem na documentação do Postgres, vocês vão ver que existem... e botarem JSON aqui no search, vocês vão poder encontrar aí as funções e operadores, né, que vocês podem utilizar. Tá? Tem bastante coisa aqui. Então, esse material aqui, ele é mostrando para vocês como é que se cria uma tabela, né? E cria uma tabela venda do tipo JSON, certo? Então, o tipo de dados, você tem o tipo de dados JSON. E daí você pode inserir dados. Por exemplo, aquele documento que eu mostrei para vocês ali, né? Eu estou fazendo nas vendas, né? O que eu tenho nessa minha tabela de vendas? Eu tenho um código, uma data e o arquivo de vendas JSON, certo? A gente trabalha muito com... Nós temos um grupo de pesquisa que trabalha com... Tem um convênio com a Embrapa, que é a nossa principal parceira assim, na parte de pesquisa, certo? E a gente trabalha muito com a parte banco de dados e a parte de
de interfaces e programação, né? E desenvolvimento de aplicações, né? E, então a gente procura soluções, né, para a área agrícola ali. E a gente recebe muitos dados do tipo JSON, certo? Então, ao invés de você processar esse dado JSON e jogar para um banco relacional, você simplesmente cria um campo JSON lá no banco e armazena esse documento inteiro lá, certo? E através dessas funções vocês conseguem trabalhar com esses dados que estão especificados nesse documento. Então, aqui alguns exemplos de DML, né, de linguagem de manipulação. Então, insert. Que mais? Daí alguns exemplos de consultas, né? JSON. Então, fazendo uma consulta lá naquele documento que foi inserido. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada nisso aí, tá? São possibilidades que existem, assim. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Tá. Então, olha assim, ó, tanto para o JSON quanto para o XML, o Postgres ele possui suporte, certo? Tá? Do XML não cheguei a fazer nenhum material, mas você consegue armazenar os XMLs dentro do Postgres também e trabalhar com eles, certo? Tá? Então, assim, ó, a semana que vem então vai ser a avaliação da segunda etapa. Tá? Então, eu vou postar no Moodle todas as instruções para fazerem essa avaliação, certo? E também eu fico disponível, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida durante ou algum momento da avaliação, vocês podem me chamar, tá? Que mais? E daí, se alguém ficar em reavaliação, a reavaliação daí é na outra semana, dia 21 daí, tá? Que é eu acho que o nosso semestre, né? Ele encerra no dia 21, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é 2020. Aqui. Maio, isso, ó, dia 27, né? Encerra o segundo semestre letivo, né? Então, o dia 21 fica a data da nossa reavaliação, né? Para dar tempo de fazer as correções e entregar as notas de vocês. Certo? Professor, a avaliação vai ser tipo uma prova mais teórica ou vai ser tipo a da primeira etapa que tem que fazer o... Eu acho que vai ser um pouco mais assim com questões, né? Por exemplo, assim, como que funciona lá o documento JSON, né? Daí vai ter as opções ali e você marca. Eu vou ver se eu consigo fazer ela objetiva, que daí é mais fácil também. Show de bola. Beleza. Então tá, gente. Até Tranquilo, para quem vai se encontrar depois, nos encontramos depois, né? Quem eu não encontrar mais, um bom final de semana aí, tá? Fiquem bem. Abraço. Abraço. Valeu. Bom final de semana e abraço. Vamos tomar banho, Bani? Vamos na Vital Pet?